Olá Brasil, olá mundo! Eu sou o Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde. Um programa informativo que vai deixar o senhor e a senhora bem informado. E hoje eu quero que o senhor e a senhora não mude de canal, porque o programa está muito especial. Vamos falar da grande maçonaria. A maçonaria que por muitos é dita como uma sociedade secreta, por outros é algo diabólico. Nós vamos desvendar esse mistério. Hoje teremos a presença do grão-mestre da maçonaria, Kleber Nunes, que vai desvendar todos os segredos da maçonaria aqui, vai responder várias perguntas. É o grande mestre da loja maçônica GLMM, está aqui presente, uma pessoa ilustre, uma pessoa da sociedade. Vocês sabem que a maçonaria, quem não conhece a maçonaria, ela faz parte da história do Brasil. É uma instituição milenar e muito respeitada. Então não mude de canal, o senhor e a senhora que tem curiosidade, hoje vai ficar sabendo de tudo. Só vou dar um recadinho do nosso apoio cultural, eu já volto em um minuto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Queridos e queridas, é muito importante que o senhor e a senhora acompanhem esse programa até o final, porque teremos revelações bombásticas de um grão-mestre da maçonaria, de uma pessoa ilustre da sociedade brasileira, que se dispôs a vir ao programa e a dar essa entrevista exclusiva, que vai para todo o Brasil, e o senhor e a senhora vai ficar ligado. Olha, é muito importante a gente entender que a maçonaria tem forte relação com a história do Brasil. Por isso, preste muita atenção nesse vídeo. O nosso amigo e jornalista Eduardo Bueno explica a forte relação da maçonaria e a história do Brasil. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! A maçonaria é uma instituição, é uma sociedade secreta milenar, né? Multissecular. Na verdade, as origens, os primórdios da maçonaria se perdem no tempo. Ninguém sabe ao certo quando ela começou, mas é no mínimo ali no final do Império Romano, né? Porque a maçonaria teria uma enorme participação na reconstrução da Europa na Idade Média, né? Mas ela passou a marcar de fato a história do mundo a partir da Guerra da Independência dos Estados Unidos em 1776, porque a independência americana foi basicamente uma articulação maçônica. E a construção de Washington, a capital, mais ainda, né? Maçom quer dizer pedreiro, né? Porque eles eram os construtores das grandes catedrais. Eles detinham os segredos de uma arquitetura simbólica, mágica, né? E Washington foi toda construída segundo os preceitos maçônicos. Depois, em 1789, a Revolução Francesa, Égalité, Liberté, Fraternité, foi também uma conjuração maçônica, né? E isso mudou para sempre as histórias do mundo. Eu nunca falei isso no canal Buenas Ideias, porque requer um grau de conhecimento e estudo maior do que eu tenho para realmente falar sobre maçonaria. Mas o fato é que não precisa ser um especialista em história do Brasil para saber que a história do Brasil é perpassada
pela maçonaria. Desde a Guerra dos Mascates, de 1710, né, a Conjuração Mineira, de 1789, a Revolução Pernambucana, de 1817, a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, de 1835, tudo isso está ligado às lojas maçônicas. A própria independência do Brasil, em 1822, também, embora ali o caso seja diferente, porque, por exemplo, né, o imperador Dom Pedro I passou de aprendiz a grão-mestre em 8 dias, né? E seria ele quem proibiria, quem fecharia as lojas maçônicas no Brasil depois da confusão na qual se meteu com o José Bonifácio, maçom, com o Ledo, Gonçalves Ledo, que também era maçom, né? E ele fecha as lojas maçônicas, é um grande traidor da maçonaria que só retorna ao Brasil com a abdicação dele em 1831. Mas o Dom Pedro II era maçom, o Mauá, o grande empresário do Império, era maçom. A República é inacreditavelmente maçônica, porque o Deodoro, o Benjamin Constant, o Prudente de Moraes, o Campos Salles, o Aristides Lobo, o Quintino Bocaiúva, todos eles faziam parte de lojas maçônicas, né? Vocês viram que a maçonaria faz parte da história do Brasil. Algumas pessoas religiosas, elas têm opiniões próprias formadas de uma forma pessoal que muitas vezes divergem com a realidade. E é por isso que neste programa hoje nós trouxemos o grão-mestre aqui. Kleber Nunes está nos estúdios e nós vamos fazer uma entrevista exclusiva para deixar o senhor atualizado, bem informado do que realmente é a maçonaria. Por isso eu peço que não mude de canal, que acompanhe até o final. Eu só vou dar um recadinho e a gente vai com a entrevista. Vocês vão conhecer o grande grão-mestre da loja maçônica, GLMM. Fica aí, fique ligado. Só um recadinho, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! É isso aí, pessoal. Fala da PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, não deixe de proteger o seu patrimônio contra furto, roubo, colisão, reboque, danos a terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo. Assistência 24 horas em todo o Brasil. É só entrar em contato através do site ou do telefone que passa no rodapé da sua tela. A PVS, olha, você que tem carro, moto e caminhão, não deixe de proteger, cobre todo o território nacional, um preço que cabe no seu bolso, é só entrar em contato e pedir a cotação. A PVS, a maior da América Latina. Queridos e queridas, que orgulho ter vocês aí do outro lado, assistindo o programa. Estamos num momento histórico, porque vamos entrevistar o grão-mestre maçônico, Kleber Nunes Cruz, da grande loja mundial. Está aqui nos estúdios, como prometido. Não muda de canal, porque essa entrevista é uma entrevista muito pertinente, é uma entrevista muito bacana, porque ele vai falar várias coisas sobre a maçonaria, que o senhor e a senhora vai mudar os seus conceitos e vai ficar mais bem informado, porque esse programa é assim, para dar grandes informações. Muito prazer, grão-mestre Kleber Nunes. Que honra, Pedro Paulo, poder estar presente nesse momento e ajudar a desmistificar, né, um tema muito discutido nos bastidores do mundo afora. A maçonaria, ela é motivo de muitas especulações em todas as rodas de conversas, principalmente de pessoas esclarecidas que querem entender de fato o que é maçonaria. O pessoal de casa quer saber, a maçonaria é uma sociedade secreta? O que é a maçonaria, mestre Kleber? Ótima pergunta. A maçonaria, ela não é uma sociedade secreta, até porque as pessoas sabem que existe a maçonaria. Sabe onde tem um templo maçom, conhece pessoas, né, homens que são maçons, mas somos discretos. O que nós trabalhamos, obviamente, em nossos templos, em nossas lojas, aí se torna algo muito particular, algo muito pessoal para cada um, para cada membro que faz parte da ordem maçônica.
maçonaria, ela tem alguma relação? Isso daí as pessoas indagam muito, são feitas várias indagações sobre isso. A maçonaria tem alguma coisa a ver com pacto satânico, com o diabo, com vender a alma pro cão, como as pessoas aí falam a Deus dará sem conhecimento de causa? Explica aí, mestre. Uma vez uma pessoa chegou até a mim e perguntou: se eu entrar para a maçonaria, eu vou fazer pacto? Eu vou vender minha alma? Eu vou ter que negar a minha religião, sair da minha religião para seguir a religião da maçonaria? Em primeiro lugar, o problema do ser humano é ouvir o que os outros falam sem conhecimento de causa. Olha aqui que eu vou dizer que coisa interessante. Muitos abominam a maçonaria com esse tipo de pensamento. Mas você sabia, Pedro Paulo, que para você se tornar um maçom, a primeira coisa é você ter que acreditar em Deus? Nossa, é muito pertinente falar isso. Você tem que acreditar em Deus. Não importa a religião que você siga, porque a religião foi o homem que criou. Deus é o criador de tudo. Então você tem que crer no ente supremo. Não importa se na sua cabeça Deus é amarelo, é verde, é azul, é transparente. Ninguém sabe, ninguém nunca viu. Mas é um Deus criador. Então é tudo fake, né? Hoje é tudo fake news que fala, né? Fake news, as pessoas falam muito. Fake, é conversa, história fiada, não tem nada a ver com a maçonaria. Tanto que ela aceita qualquer homem que tenha essa crença em Deus. A maçonaria, ela pode ser considerada uma religião? Não. A maçonaria, ela não é uma religião. A maçonaria, ela é religiosa. Por quê? Dentro do mesmo templo, da mesma loja, daquele grupo de maçons, você tem evangélicos, você tem católicos, espíritas, kardecistas, umbandistas, judeus, tá? Dentro do mesmo ambiente. E uma das regras é não apontar o dedo ou criticar a religião da pessoa. Ela tem o livre-arbítrio de frequentar o local religioso que mais lhe agrada. Que mais lhe agrada. Dentro da maçonaria você não faz um culto, você não faz uma missa. Porque dependendo da maneira que a pessoa, vou fazer uma missa. O protestante já não concorda. Vou fazer um culto. O católico já não aceita. E por aí vai. Você não dá um passe, né? Não tem. A pessoa ela pode ter uma religião ou não. Lá dentro, ela não vai mudar de religião. Ela vai continuar frequentando a religião dela e seguindo os caminhos religiosos que mais lhe agrada. É importante frisar, tá passando algumas fotos aí. Volta aquela foto ali, o grão-mestre Kleber, ali está o seu pai, que era um grande mestre, que é o saudoso mestre grande de capoeira, e Carlos, né, que é um dos mestres maiores da maçonaria, né? Isso. Fala um pouco dessas fotos aí pra gente. Olha, é uma emoção toda vez que eu vejo a foto, a imagem aí do meu pai. Primeiro que é uma honra por ter sido filho desse homem, muito inteligente. Ele foi o nosso idealizador da grande loja maçônica mundial, da GLMM. Ele que teve aí a expertise de trabalhar ou trazer de volta aquela maçonaria operativa. Que bacana isso. Não mais a especulativa, que seria o que a diferença? Especulativa é algo mais teórico, né? E a operativa, a maçonaria operativa, é aquilo que você aprende e põe em prática. Há uma seriedade no trabalho e dentro da instituição as pessoas que entram, elas melhoram a sua conduta. Se tornam apenas, a gente não fala, amanhã eu vou ser 100% melhor. Não. A gente fala que a gente tenta ser pelo menos 1% melhor para o mundo. Só 1%. Multiplica isso por um ano, olha quantos por cento você consegue fazer todo dia, ajudando, auxiliando, orientando, melhorando a sua vida, melhorando a tua casa, com os ensinamentos da arte real, que é a maçonaria. Uma pergunta que não quer calar, que todas as pessoas ficam indagando dentro de casa: quem entra para a maçonaria
ela passa a ter uma condição financeira melhor? Como funciona? Porque dizem que quem entra para a maçonaria acaba prosperando assim de uma forma extraordinária. Excelente pergunta porque realmente muita gente vê isso, principalmente em cidades menores. Só que tem uma lacuna aí que as pessoas acho que apagam da memória. Por exemplo, nossa, aquele rapaz tem uma loja, aí ele se tornou maçom, apaga que ele tinha uma loja. Agora ele se tornou maçom, a cidade fica sabendo, olha o tamanho da loja daquele rapaz, tá vendo? Porque ele é maçom. Mas ninguém percebia que ele já trabalhava antes. Ele já tinha um né? segmento. Um segmento. Ah, mas hoje eu sou funcionário, mas eu quero ter meu negócio. Algumas pessoas, obviamente, utilizando essas ferramentas, esses ensinamentos que eu acabei de falar, colocando em prática, ela vai crescer, ela vai desenvolver e ela vai evoluir a vida dela. Ou seja, para as pessoas de casa também entenderem até um pouco melhor, é montada toda uma estratégia para que a pessoa, pela conduta dela e a disciplina, comece a prosperar. Espiritual, profissional e material. Olha só que bacana, hein, gente? Olha a ordem que eu estou dizendo. Muita gente quer saber do dinheiro, né? Quero saber de ter bens. Se alguma maçonaria promete que você vai ter bens, cuidado, é golpe. A maçonaria certa, correta e séria, ela simplesmente vai fazer você, vai te dar esses 3 tópicos, esses 3 caminhos. O espiritual, o profissional, você tem que se preparar. Tem que estar capacitado. Tem que estar capacitado. E o material. Quantas pessoas já ganharam na lotérica? Perderam tudo. E perderam tudo. Ganharam milhões e perderam tudo. Porque eles não tinham estrutura, alicerce, base. Isso é muito importante, porque a conduta moral das pessoas nos dias de hoje está muito deturpada. A conduta moral, ela se perde. As pessoas não estão tendo, na verdade, a quem seguir, orientações certas. Por isso, não mude de canal. O grão-mestre está aqui, mestre Kleber, da grande loja mundial GLMM, uma entrevista exclusiva. Eu só vou dar um recadinho do apoio cultural. 1 minutinho, não sai daí, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Estamos aqui com o grão-mestre soberano da grande loja maçônica mundial GLMM, o mestre Kleber Nunes Cruz, nosso irmão Kleber Nunes Cruz, como é chamado dentro da instituição, que está aqui respondendo as perguntas de coração aberto, deu a cara a tapa, porque quando você está num veículo de comunicação para milhões de pessoas, você dá a cara a tapa, porque tem pessoas que vão criticar, gostar, e está explicando aqui com toda a sua excelência dentro da instituição de como funcionam as coisas. Mestre, qual o objetivo da maçonaria? O objetivo da maçonaria é muito claro, é o evoluir, desenvolver e crescer. Bacana. Você, além deles, você precisa ter uma harmonia com a tua família, que é outro detalhe também muito importante. Além de crer em Deus, a família tem que estar, além de ciente, ela tem que concordar de você fazer parte. Quais os requisitos? O que a pessoa precisa ter para se tornar um maçom, para entrar na maçonaria? Ser uma pessoa de bem e de bons costumes, ter um trabalho lícito,
Tá? Ah, mas eu sou autônomo. Só que você trabalha. Você não trabalha? Isso provavelmente não vai impedir, porque a gente não vai estar olhando o seu bolso, a gente vai estar olhando você. O caráter. A pessoa, o homem. Uma pessoa com uma família também, conforme eu falei, que o aceite nessa nova empreitada, nesse passo tão importante que ele dará na vida dele, porque ele vai receber muita informação, muito ensinamento, muito conhecimento. Quais as principais obras da maçonaria no Brasil? Temos aí a República, temos a abolição, alguns nomes, até o próprio impeachment, alguns impeachments, a maçonaria trabalhou muito forte. E as pessoas às vezes não sabem, Não sabem. Tivemos aí, não falando de política, por favor, não queremos entrar nessa discussão. Levantar a bandeira política não é legal. Não. Mas no último impeachment que aconteceu, vários daqueles deputados, quando iam até o microfone, né, do nosso parlamento ali, falavam o seu sim ou o seu não e uma frase maçônica. Claro que quem é maçom entendeu que aquele deputado era maçom, é maçom. Quem não é maçom não sabe, porque a gente tem os nossos reconhecimentos, as nossas palavras, que a gente sabe se um ou outro não é, nossa identificação. Perfeito? Então, olha que coisa importante e forte que foi isso daí. Né? Nos Estados Unidos, na França, na própria Alemanha. Se a gente for falar de história maçônica... Vai horas e horas. Vai muito tempo aí. Mas eu queria, para concluir, esse programa é um programa aberto. O mestre Kleber, o grão-mestre da loja maçônica, quero que o senhor deixe um recado aqui para todas as pessoas que querem ingressar na maçonaria ou que querem conhecer a maçonaria. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, dessa pandemia mortal, queria que o senhor deixasse um recado para milhões de pessoas que vão estar assistindo esse vídeo aí, esse programa. Pedro, o senhor me concede 2, no máximo 3 minutos? Pode falar. Por gentileza? Pode falar. Vejam bem, o nosso eterno soberano, José Carlos Cruz, foi o nosso primeiro grão-mestre da grande loja maçônica mundial. Além do seu tempo, com sua imensa inteligência, ele plantou uma semente que foi a semente da evolução, da irmandade. Então, o ambiente maçônico, ele fala a palavra irmandade, sim, somos irmãos. E olha que você encontra pessoas, você acaba tendo aquele contato com pessoas que você considera mais irmão, olha que interessante, do que o próprio irmão de sangue. sangue. Então é algo muito forte essa egrégora que existe dentro da maçonaria. Então, um dos pilares da maçonaria, alguns dos pilares da maçonaria é a filantropia, é a filosofia e a evolução. As pessoas que querem ou pretendem ou se encaixam dentro de algum desses pilares, filantropia, filosofia ou evolução, é o local para a pessoa crescer na vida. É aquela pessoa que procura um ambiente sério. Claro que temos nossos momentos ali de descontração. Irmãos brincam com irmãos também. Senão não é irmão. Sim. Você entendeu? Com grande respeito, com grande carinho e carisma. Então hoje a grande loja maçônica mundial, ela tem esse perfil de não olhar os seus bens, e sim olhar você. Porque sabe que você tem capacidade para crescer, para evoluir e para desenvolver. De repente você não saiba disso. Sabe que você é capaz de ter o seu negócio próprio ou melhorar o seu negócio próprio. Tem uma historinha aqui, não sei se o senhor me permite, eu prometo que é coisa de 1 minuto. Não, pode falar. O senhor me permite? Fique à vontade. Uma vez, numa empresa, existia ali um gerente, bem antigo, já estava no seu período ali de se aposentar. Porém, também existia o João, um funcionário que ia trabalhar todo dia, não faltava, não chegava atrasado, não entregava atestado, exemplar. Mas tinha o Manuel, um pouco mais novo de idade,
porém também um pouco mais novo de casa, né? De empresa. Um feriadão, ele arrumava a desculpa. Chegava na segunda-feira, chegava um pouquinho mais tarde e ficava ali enrolando para sair mais cedo. Certo dia, esse proprietário, esse dono da empresa, chamou o seu José e o seu Manuel. Faz favor, seu José, faz favor, primeiro o senhor. Vá ali do outro lado da rua e eu estou pensando em fortificar o almoço de vocês, né? A hora do almoço aqui com uma fruta, etc e tal. Vai ali do outro lado da rua e vê para mim quanto que custa a banana. O seu José desceu, foi lá do outro lado da rua e voltou com a resposta. Olha, patrão, a banana está em falta. O patrão agradeceu. Pediu para ele aguardar um pouco. Seu Manuel, faz favor. Chamou o seu Manuel. Seu Manuel, vai ali do outro lado da rua. Vê quanto que custa a banana. O seu José ouviu. Estranho, falou, pô, acabei de falar pro homem lá que não tinha mais a banana, né? O Manuel atravessou a rua, foi lá, demorou um pouquinho. Porém, quando ele voltou, o patrão perguntou, e aí, seu Manuel, quanto que tá a banana? Olha, patrão, não tem banana agora, tem falta. Mas ele tem melancia, tem maçã, tem pera e outras frutas. Caso o senhor necessite, ele pode fazer um pacote e dar um desconto para o senhor. Aí vem a pergunta ou a moral da história. Quem você contrataria? Aquele que deu o leque ofereceu várias coisas como opções. O que será que este senhor que está nos ouvindo, este rapaz que está nos ouvindo, nos assistindo agora, está fazendo de diferente para ser ou José ou Manuel? Boa pergunta, mestre. Boa pergunta. Vocês estão me entendendo? O que você está fazendo ou trazendo diferente para a sua vida, para a sua empresa ou para o local que você trabalha, para você ser um destaque? Você é aquele camarada que só espera bater o cartão e ir embora para sua casa? Ou você é aquele camarada que tem a vontade do crescer, do evoluir e do desenvolver? Muito importante. Vocês viram essa grande entrevista com o grão-mestre da grande loja maçônica mundial, GLMM, mestre Kleber Nunes Cruz, que está aqui do meu lado. Olha, foi um prazer. Os telefones de contato eu quero que apareçam aí no site para quem quiser entrar em contato com ele. O telefone o site também da loja é muito importante e vocês verão mais participações desse grande mestre aqui com a maçonaria. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer. Pena que o tempo é curto. Nossa. Eu agradeço e que, obviamente, Deus nos abençoe. Muito obrigado. Quero agradecer ao senhor que está em casa, pela companhia. Acompanhe nossos programas nas redes sociais. Deus abençoe. Fiquem com Deus.